Com alegria, novamente, aqui nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer TV São José, para, como de costume, levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, quando, com muita alegria, sempre me coloco à disposição para levar esta mensagem, para levar algumas notícias igualmente, para, quem sabe, confortar a muitas pessoas por meio desta mensagem, pedindo exatamente que cada pessoa, esta vontade de Deus, do seu Filho Cristo Jesus, que cada um de nós procure também colaborar com a graça de Deus. Nós encontramos diversas passagens da Sagrada Escritura onde Cristo Jesus, que veio ao nosso encontro, nos diz claramente que sempre a graça de Deus está presente na vida de todos e cada um de nós. Agora dependerá da nossa colaboração com a graça de Deus. Assim, por exemplo, em qualquer setor da nossa vida, é necessário o nosso esforço, a nossa luta, e fazermos aquilo que estiver ao nosso alcance. Por exemplo, na questão dos estudos. Se a pessoa não luta, se a pessoa não se esforça, como é que poderá ir aprendendo as colocações, as lições que as professoras, professores, com muito sacrifício, transmitem para os alunos? Agora, os alunos que prestam atenção, que fazem as pesquisas depois em casa, que estudam, então, sim, terão um bom proveito. E quantas vezes nós encontramos pessoas formadas como professora ou professor, ou como engenheiro, ou como piloto, ou como médico ou médica, ou mesmo como padre, que são jovens. Aliás, domingo, uma pessoa lá de Curitiba, telefonei para a pessoa, e então o pai tem um filho que eu conheço, que tornou-se piloto da Força Aérea Brasileira, formado em Pirassununga, e o pai dizia: o meu filho é um garotão, e até é bonito vê-lo agora que tomou, depois de 4 anos formado, é instrutor de outros pilotos. E é um garotão, dizia o pai. Exatamente. Por quê? Porque lutou, se esforçou na vida, e assim quantos que hoje são engenheiros, professores, ou mesmo uma doceira, mesmo uma cozinheira, mesmo um técnico de qualquer função, é necessário um desportista, por exemplo. Se ele não obedece à orientação do técnico, se ele falta ao treino tal, ele vai ser desclassificado. E já aconteceu com mais de um, até bons jogadores, mas foram relaxando e foram deixados, como se diz, de escanteio. Não foram mais aproveitados. Por quê? Porque não se esforçaram, não treinaram. Então, a graça de Deus sempre está presente. E nós estamos agora no mês de outubro, e o mês de outubro sempre, de modo geral, no mundo, mas especialmente no Brasil, o mês de outubro, é um mês missionário, onde já por 20 séculos, desde que Cristo Jesus
antes de retornar ao Pai, o que é que ele disse? Se nós abrirmos a Bíblia Sagrada, por exemplo, São Mateus, capítulo 28, versículo 18, o que é que nós encontramos? Simplesmente a palavra de Cristo Jesus que vem ao nosso encontro e nos falando o que devemos nós fazer. Ele agora retornará ao Pai do céu, mas as pessoas que aqui permanecem e que aqui já passaram milhões e talvez bilhões de seres humanos, o que é que Cristo Jesus diz? Vamos ver então a palavra de Deus, onde nós encontramos Mateus capítulo 28, versículo 18. Veja, toda a autoridade, diz Cristo Jesus, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Veja, no céu e na terra. Um prefeito tem autoridade no seu município e o governador igualmente no seu estado, o presidente da república na sua nação. Um pai, por exemplo, a mãe, tem a sua autoridade dentro da sua casa. Uma professora, um professor, tem a sua autoridade ali na sua sala de aula. A diretora de um colégio tem autoridade. E assim, mas Cristo Jesus diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E veja o que é que ele continua dizendo. E depois ensinai a todas as nações, a todas as pessoas, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, no Japão, em Moscou, em São Paulo, na Austrália, em qualquer parte do mundo, os presbíteros, os sacerdotes e também os pastores de toda e qualquer religião sempre batizam a pessoa, seja uma criança, seja um adolescente, seja uma pessoa de idade. Eu já fiz batizado de pessoas de mais de 30 ou 40 anos. Santo Agostinho, por exemplo, que faleceu no ano 430, foi batizado em Milão por Santo Ambrósio, quando ele tinha 33 anos, depois de ser instruído por Santo Ambrósio. Então, toda criança, todo adolescente, toda pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E continua ainda, ensinai-os a observar tudo que vos prescrevi, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Passaram-se já 2000 anos que Cristo, ou seja, 20 séculos, que Cristo assim falou. E veja só, se nós abrirmos ainda São Marcos, capítulo 16, versículo 16, veja o que diz Cristo Jesus. Vamos então ler a passagem onde está aqui, São Marcos, capítulo 16, ide. E Jesus disse aos apóstolos, ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. O Evangelho quer dizer a boa nova que Cristo Jesus trouxe. Qual é essa boa nova? Valorizar, por exemplo, todas as pessoas, todos nós filhos do mesmo Pai, homens e mulheres. Ainda hoje em dia, infelizmente, o que é a mulher no Oriente, lá no Irã, naqueles alguns países? É um objeto simplesmente descartável, simplesmente. E Cristo Jesus, então, valorizou a mulher.
valorizou a criança, valorizou a pessoa idosa. Então, Cristo trouxe uma boa nova, uma mudança completa, uma renovação. Aliás, tem uma passagem da Bíblia onde diz muito bem, onde Cristo diz, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, ódio por ódio. Alguém lhe fez mal, você tem que devolver com mal. Aquilo que nós vemos, às vezes, jogador de futebol, alguém entrou duro contra a pessoa, deu uma canelada no adversário, o que é que, se você observar, muitas vezes aquele adversário está esperando para se vingar. Outros jogadores não. Receber uma canelada que está doendo muito, ou até teve que deixar sair do jogo porque foi prejudicado, mas, no entanto, ele faz como se nada fosse, nada acontecesse. Então, aqui diz bem claramente, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, o crer no Cristo Jesus depende de cada um de nós. Há muitas pessoas que, apesar de Cristo Jesus, pela sua morte, trouxe a redenção, a salvação para todos e cada um de nós, e, no entanto, passam por cima de todo esse sofrimento como se nada fosse. Não aproveitam para si a salvação eterna. E não lutam, não se esforçam para viver as virtudes. E mais tarde, quando morrer, olha, os padres, eu, por exemplo, na minha vida de sacerdote, eu atendi muitas pessoas enfermas e doentes, e quantas pessoas ali na porta da morte. Eu já encontrei pessoas que disseram, padre, ai como estou arrependido, padre, eu tenho uma riqueza muito grande. E pior de tudo, esse foi um médico, há anos atrás, num dos hospitais por ali. Era 11h30, meia-noite, que eu estava ali numa UTI, e a gente atende todo tipo de pessoa, e esse médico estava lúcido, e ele dizia, padre, eu nunca fiz uma caridade, quanto pobrezinho que veio pedir, doutor, eu não tenho dinheiro, mas o senhor pode fazer em prestação e tal, a minha cirurgia, tal. Não. A resposta dele, se não tiver dinheiro, não faço e tal. Eu só faço todo o trabalho de medicina por meio do médico. Pois é, e agora eu tenho meus 48 para 50 anos, padre. E agora eu sei, eu sou cardiologista, eu sei, é um infarto fulminante e não me matou completamente. E nisso, quando eu estava dialogando com ele, entrou um médico cardiologista que o atendia. E esse médico estava mal, veio de uma outra capital para passar em Florianópolis e aqui teve problemão do infarto. Eu sei que a minha situação é grave. E esse outro médico, amigo meu, conhecido meu, dizia, ai, padre Pedro, que bom que você está aqui atendendo esse meu colega médico. Eu tenho diversos sobrinhos netos e bisnetos, médicas e médicos, com a graça de Deus. Outras sobrinhas e sobrinho, mais 5, fazendo estudo de medicina. E os médicos são muito francos um para o outro. E esse médico, então, que estava atendendo, esse médico enfermo, disse, ai, padre Pedro, que bom que você está aqui, porque esse meu colega médico, eu não sei se ele vai amanhecer sem partir para a eternidade. E esse médico enfermo disse, ai, padre Pedro, eu tenho uma fortuna muito grande, economicamente falando,
E eu estou com as mãos vazias para me apresentar diante do médico dos médicos, Cristo Jesus. O que será minha vida na eternidade? Infelizmente, eu sei que a minha filha e os 2 filhos, os 3, vão brigar muito por causa da herança. Pois é, nada fiz nesta vida para chegar e receber uma felicidade. Para acontecer aquilo que nós lemos em São Mateus, capítulo 34, capítulo 25, versículo 34. Aliás, já abri aqui, capítulo 25, versículo 34. O que é que diz aqui? O que é que Cristo diz para todas as pessoas que passaram por essa vida, que morreram repentinamente ou depois de sofrimentos e mais sofrimentos? Veja bem: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino eterno que vos estava preparado desde a criação do mundo. Então, veja, Cristo Jesus, vinde bendito de meu Pai. A recompensa, a felicidade, né? Aliás, eu falei, pessoas que morrem repentinamente ou depois de muito sofrimento. Talvez você tenha ouvido, eu não vejo televisão, não tenho mais tempo, uma outra vez, mas eu escuto algumas rádios quando estou fazendo a toalete, a barba. E segunda-feira, portanto, ontem, antes das 6, sempre me levanto por causa do meu programa de rádio, pela Rádio Guarujá, a mensagem de vida, otimismo e esperança. Então, eu estou lá com o rádio ligado e veja que notícia triste eu escutava. Talvez muitos telespectadoras e telespectadores devem ter escutado. Lá na cidade de Ouro Preto, lá em São Paulo, uma cidade, quanto me consta, bem grande. O que é que aconteceu? Domingo, não disse lá a hora, mas devia ser mais ou menos entardecer. Um movimento nessa estrada, sem dúvida nenhuma. E o que é que aconteceu? 5 ou 6 carros, por causa de uma ultrapassagem indevida, precipitada, 5 ou 6 carros, problema, batidas, e morreram quantas pessoas? 6 pessoas, uma criança de 5 anos, outra de 10 anos, e os outros adultos, e diversos gravemente foram levados para o hospital. Imagina uma ultrapassagem indevida. E pior ainda, claro que as vidas são importantes. Agora, o que é que aconteceu? 6 horas. 6 horas do trânsito ficou completamente parado de 2 lados. Então, completamente para a Polícia Rodoviária Federal atender essas mortes todas. Então, quantas pessoas que infelizmente... Aliás, o jornal ND, Notícias Diárias, o doutor Marcelo Grande, que maravilhoso trabalho que esse homem está fazendo com a sua equipe de jornalistas e de funcionários. Ontem, então, dizia uma página lá, em 10 anos, nas estradas federais de Santa Catarina, não do Brasil, federais de Santa Catarina, partiram desta vida, repito, em 10 anos, 4.400 e poucas pessoas. E, em geral, claro, são mortes na hora que é triste. Os guardas rodoviários têm lá atender todas essas pessoas, né? Não é fácil. Mas, então, aquilo que diz Cristo,
Estai preparados, porque não sabeis o dia nem a hora. Quantas pessoas, quem sabe, que julgam, eu vou viver muitos anos, e, no entanto, partem de uma hora para a outra. Então, o latim diz claramente, estote parate, quia nescitis diem neque hora. Estai preparados, porque não sabeis o dia nem a hora. Me lembro agora de um caso, faz alguns anos, eu estou aqui 53 anos na Floripa, e atendi tantos enfermos e tal, tantos enterros de crianças, de velhinhos, enfim, de tantas pessoas. Uma pessoa atendida no consultório por um cardiologista, depois do cardiologista fazer todos os exames, parabéns para você, você vai viver muitos e muitos anos. E o que é que aconteceu? A pessoa então sai do consultório e a filha estava junto ali e tal. Olha, você vai ver muitos e muitos anos, diz o médico cardiologista para ele. E quando ele chegou na calçada, mandaram chamar um táxi, porque era no centro aí de Florianópolis, foi no centro e tal, e daí, pof, esse paciente cai e está morto. Aí chamaram o cardiologista, ele veio e tal. Meu Deus do céu, mas não é possível. Então, veja bem, ninguém é dono da própria vida. Ninguém. Aquele desastre do Titanic. Aliás, vou colocar aqui o Titanic, onde 2.000 e tantas pessoas naquela viagem inaugural, as pessoas luxentas do mundo, e bem vestidas, uma festança, e simplesmente o navio o Titanic bate contra um iceberg, uma ponta de gelo que estava ali, com o focinho fora da água, e o Titanic bateu, mas era uma montanha imensa embaixo, e morreram. Eu vou dar aqui, eu tenho a nota comigo, eu prometo de qualquer hora ler aqui, 1.400 e tantas pessoas ali morreram afogadas. E com Deus não se brinca, tem uma passagem aqui na Sagrada Escritura, não se zomba de Deus. Eu tenho escrito o que estava escrito no navio. E pessoas que disseram, com esse nem Deus pode. Olha, minha gente, quem é poderoso, quem é magnífico como Deus? Ninguém, nenhum ser humano. Todos nós somos passageiros por esta vida, rumo à eternidade. Se a gente perguntar, você sabe o nome dos presidentes que durante a ditadura governaram o Brasil? Eu não me lembro de um outro, mas passaram todos eles. E na época eles eram, quem manda aqui sou eu e tal, né? Bem, mas então Cristo Jesus simplesmente nos dá, e os missionários então, todos eles, nós devíamos sempre rezar em favor de todos os missionários. Quem é que pode ser missionário? O sacerdote, a religiosa, o médico, o engenheiro agrônomo, o professor, a enfermeira, todos podem ser missionárias e missionários, levar uma palavra de conforto, ensinando uma tática, ensinando, por exemplo, o engenheiro agrônomo, ensinar algo para aquelas pessoas. Eu tive a ocasião de estar a 1.700 quilômetros de Manaus, quando eu, em 1970,
portanto, já há 50 anos atrás, coordenei, 52 anos, coordenei o projeto Rondon, 1.700 quilômetros, lá em Tabatinga, São Paulo de Oliveiras. Tive em contato com os índios e toda aquela região. Então, devemos rezar por eles, colaborar com essas pessoas e uma vez, vejam bem, uma vez por ano é feito no Brasil uma coleta especial, de modo geral, em dinheiro, para colaborar, para que lá possam construir um colégiozinho, um hospital, uma creche, enfim, para poder comprar um barco, porque lá não tem estrada, é tudo pela água. Então, tive ocasião de ver, presenciar, é outro mundo. Então, especialmente, procuremos rezar sempre pelos missionários que deixam a própria pátria, deixam o próprio Estado, deixam a família para se dedicar, se doar em favor de tantos irmãos nossos necessitados. E os telespectadoras e telespectadores, Diogo Ney Ribeiro, Aviton Reis da Silva, Ademar Arcângelo Sirimbelli, Claudete Regina de Souza, Kleber Faganelli Borges e ainda Ilson, Betim e Mari, e o seu filhinho Gabriel, Padre Ari Matias, vigário paroquial de Forquilinha, Rita de Cássio Campo Moré, Padre Eduardo Cardoso de Sena. Se você desejar adquirir a folhinha do Sagrado Coração de Jesus, procure nas secretarias paroquiais ou mesmo na sua paróquia, onde você encontrará algo maravilhoso, passagens bíblicas, os santos do dia, também os dias úteis para pescaria, algumas charadas, enfim, você pode destacar diariamente uma pagela, algo maravilhoso, 94 anos, quando me consta, que existe essa folhinha, esse calendário no Brasil. Então, a todas e todos telespectadores, aos médicos de adesão, que São Lucas Médico, que celebramos na terça-feira. Então, nossa saudação e nosso agradecimento por todo o carinho, toda a dedicação em favor de todas as pessoas enfermas. E cada um de nós deverá sempre realizar com responsabilidade o seu compromisso, vocação acertada, vida feliz. Que o Senhor Deus esteja ao seu lado para acompanhar acima de você, para iluminar a sua frente, para lhe apontar sempre o caminho certo, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, e saúde, paz, alegria e otimismo, acompanhados das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde, e especialmente uma bênção especial a todas as pessoas enfermas, e a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome agora com fé essa água e voltaremos na próxima terça-feira, às 14h30, se Deus quiser.